Será que em algum momento da sua vida você já se deu conta do poder que tem o seu cérebro? É exatamente isso que eu quero discutir nesse capítulo de hoje. Fala pessoal, André do Brain Power, Academia Cerebral e criador do método Reprograme o Seu Cérebro. E hoje é mais um dos vídeos da série diária sobre reprogramação cerebral. E eu quero de fato mostrar para você o poder que tem dentro do seu cérebro. E hoje no curso que eu estou fazendo aqui em Miami, cujo compromisso meu é dividir sempre a principal sacada que eu peguei do dia. Eu quero dividir algo que realmente, de fato, talvez pela primeira vez me deixou chocado num nível físico. Realmente abalou um pouco da estrutura que eu tenho. Eu quero dividir um pouquinho com você qual foi esse exercício e qual foi esse resultado que eu tive em mim. Então só para você ver um pouquinho, eu estou aqui, não é o hotel do evento esse daqui, esse é o hotel que eu vim almoçar com o pessoal, tem uma piscina muito legal. E aqui de cima eu acho que dá para ver melhor a praia, né? Dá para ver que a água realmente é uma água completamente, você vê que ela é azul daqui, mas ela realmente é muito clara. E eu vim um pouquinho para a sombra aqui, porque realmente está muito forte o sol ali. E fica difícil falar porque eu preferi fazer sem o óculos. Mas qual que é o grande ponto? A gente tem um poder muito grande do nosso cérebro e a gente talvez não se dê conta nisso. Às vezes a gente fica angustiado, que dúvida, que decisão que eu tomo, a gente fica na dúvida. Às vezes a resposta está aqui dentro e a gente simplesmente não sabe como é que a gente tira essa resposta. Vou dar um exemplo, o exercício que eu fiz é sobre os vários negócios que eu tenho. Eu tenho de fato 4 empresas, talvez 5, dependendo de como é que você interprete tudo. Mas, de alguma maneira, eu criei essas empresas porque eu tinha uma dor muito presente minha de trabalhar no mundo corporativo. E hoje, quanto mais empresas eu tenho, menos liberdade eu tenho, que é um pouco de novo daquela mesma sensação que eu tinha ali no mundo corporativo. Então eu tenho uma decisão muito importante para tomar, qual é a empresa que eu vou de repente vender, que eu de repente vou fazer ela crescer com outro sócio sem a minha presença. Isso é uma decisão que não é gostosa, porque realmente eu criei como meus bebês, como filhos meus. E como é uma decisão que de fato envolve um aspecto emocional, ela não é lógica. Geralmente as decisões de fato não são lógicas, mas é algo que eu não consigo imediatamente dizer, essa é a decisão e acabou. Então, basicamente, qual que é o exercício? A gente fez uma simulação, eu não pretendo dar a técnica aqui por trás, eu quero só que você consiga visualizar uma possibilidade que você tem dentro do seu cérebro. Até porque para você fazer a técnica, esse já é um dos últimos dias desse treinamento. Então, realmente, para chegar nesse ponto, a gente tem que passar por muito conteúdo, muito denso, para efetivamente poder ter o tipo de resultado que eu tive nesse exercício. Mas qual que é a grande sacada? Primeiro, a gente tinha que visualizar um dos caminhos possíveis. Então, de repente, eu não vender nenhuma das empresas, eu não sair da execução de nenhuma das empresas, e eu queria realmente visualizar aquele cenário. Então, você basicamente entra naquela cena, você visualiza o dia a dia, como é que ele é, como é que ele vai ser daqui a alguns anos, e isso começa a criar uma imagem, algumas sensações para você, e você precisa primeiro materializar essas sensações. E aí depois o exercício pede para você pegar essa sensação e colocar quase que na palma da sua mão. E olha como maluco é isso, você tira a sensação dentro de você e você coloca na palma da sua mão. Enfim, e aí você começa a visualizar as sensações que você tem ali na palma da sua mão. Como se, você pode dizer qual que é o peso dessa decisão, quanto que ela, que tipo de luz você enxerga, várias coisas, porque você realmente começa a determinar o que tem ali por dentro. Isso para uma decisão, de uma maneira muito simplista, estou resumindo aqui. E a mesma coisa foi feita para outra decisão na minha outra mão. Então, no resumo da ópera, eu tinha duas mãos abertas para cima e em cima de cada uma das mãos eu tinha a decisão que eu tinha que tomar. E um dos caminhos para mim eu realmente senti muito leve, não sentia o peso numa das mãos e na outra mão eu sentia um pouquinho de peso, mas não era muita coisa. E no final, qual que é o grande ponto? A gente tinha que de fato juntar essas duas decisões, né? É muito pouco mais, na verdade é um pouco mais estruturado do que isso, mas a gente junta as duas decisões, se aproxima. Eu estou com uma mão presa, eu não posso mostrar, mas pressuponha que eu esteja fazendo com a mesma coisa com a outra mão. Então você coloca uma mão de frente para a outra, uma palma da mão de frente para a outra palma da mão, e neste momento você começa a perceber que os seus valores, eles são, as decisões elas só te afligem, porque você de alguma maneira tenta atingir os seus valores de vida em ambas as decisões. Só que o mais incrível foi que realmente não tinha peso nenhuma das mãos, né? Tinha um pouquinho em uma delas, mas na hora que eu juntei, realmente eu senti algo que eu nunca tinha sentido, o impacto físico de um pensamento. As duas mãos, elas começaram a de fato ficar pesadas, é como se tivesse uma bola de boliche na minha mão. E eu comecei a sentir isso, foi realmente, assim, realmente eu não consigo descrever porque eu sou bastante cético, mas foi uma sensação de um peso incrível. E conforme eu realmente fui percebendo que os meus valores seriam atingidos, independente de qualquer uma das decisões que eu tomasse, esse peso ele foi se esvaindo. Então realmente é incrível o peso que eu senti, eu não consigo descrever realmente, talvez uma bola de boliche você consiga visualizar, você segurando entre as suas duas mãos, com as palmas viradas uma para outra,
uma bola de boliche, e esse peso ele foi se esvaindo. Então o que você pode fazer também, como é que você traz isso para você? O que você pode fazer é tentar materializar o que seria o cenário esperado de cada uma das decisões, porque a gente às vezes tem que tomar decisões importantes, né? Muitas vezes, por sinal. E nesses momentos a gente às vezes a gente não consegue enxergar com clareza. Então o que você pode fazer é tentar materializar esse pensamento de como é que seria o resultado final de uma decisão e colocar em cima da sua mão. Faz a mesma coisa com a outra mão. E só até aí, não precisa nem ir para essa evolução que eu falei do exercício, mas só de você colocar a decisão, o resultado final da decisão em cima de uma mão e o resultado final em cima da outra mão, por mais maluco que isso possa parecer, e eu sei que talvez esteja parecendo, porque toda a parte teórica eu realmente não estou entregando aqui, simplesmente por ser impossível trazer 18 dias de curso de conhecimento de programação neurolinguística aqui para você. Isso eu faço com os meus alunos, mas de qualquer maneira faça isso, tente de alguma maneira visualizar o resultado final de uma decisão, coloque em cima de uma mão, faça a mesma coisa, coloque na outra mão, e com isso, simplesmente com isso, você consegue talvez enxergar um filme nas suas mãos acontecendo, e o filme te determina qual que é o melhor resultado. O seu próprio cérebro vai te ajudar a determinar isso, porque você vai perceber que de repente uma mão é mais pesada, significando que talvez seja um caminho mais penoso, talvez não seja exatamente aquele que você quer. E isso é incrível, eu realmente fiquei bastante impressionado, eu já ensino isso, eu já conhecia, eu estou fazendo um curso simplesmente por reciclagem, por conhecer uma teoria, talvez alguma coisa complementar, um jeito novo de colocar em prática, mas dessa maneira me tocou realmente o resultado que aconteceu. Talvez foi a maneira que foi conduzida comigo, e eu realmente entrei de um jeito muito forte no exercício, mas realmente me ajudou a tomar uma decisão, pelo menos clarear o caminho. Então eu queria dividir um pouquinho disso com você. Primeiro, para você também se ligar nesse poder que a gente tem aqui dentro, que às vezes a gente não está nem presente para isso. E segundo, que talvez essa solução, esse pequeno truquezinho que eu dei, que não é, repito, o método completo, mas talvez só esse truquezinho já te ajude a pelo menos clarear a sua decisão. Talvez você não consiga simplesmente, tomei a decisão, está resolvido o meu problema, e geralmente não é assim, né? Mas talvez o fato de clarear te facilite e te ajude bastante a fazer uma decisão ficar menos dolorosa, você simplesmente toma com muito mais conhecimento emocional de você, porque as decisões, eu repito, elas não são somente lógicas, a gente não é um ser lógico, por mais que a gente ache que a gente tem um lado emocional muito forte na gente. Então eu queria dividir um pouquinho disso com você, porque esse para mim foi o grande highlight, o grande ponto central desse dia, a grande sacada que me deu realmente um estralo, e eu queria dividir isso com você. E no mais, se você acha que isso pode contribuir com alguém que está passando por um momento de uma decisão difícil, encaminha para essa pessoa. De repente também você contribui com essa facilitação do processo emocional para ela realmente tomar uma decisão muito mais consciente. E se você achou isso interessante, se você gostaria de saber um pouco mais, deixa aqui embaixo um comentário. Gostaria de saber qual foi a sua perspectiva de tudo isso, se você achou que foi loucura, se você acha que realmente isso tem um fundamento, se você acha que isso é possível você colocar em prática, e como que você vai colocar, deixa aqui embaixo que eu queria saber. E essa é a sacada de hoje. Então em algum lugar aqui nesse vídeo você vai ver que tem um botãozinho, não sei se é desse lado, você vai clicar, assinar, e automaticamente você recebe amanhã uma sacada nova. Todos os dias por 365 dias você vai receber uma sacada nova, e enquanto o curso aqui de Miami não acabar, todos os dias eu vou vir daqui, de algum lugar aqui de Miami, para trazer a sacada do curso, pelo menos na hora do almoço ou no fim do dia. Eu quero dividir com você o que realmente me tocou, o que realmente foi legal para mim, para fazer com que você aprenda um pouco também, porque aprender sozinho não tem graça. Então, espero te ver amanhã, se você se inscrever no canal do Brain Power, e a gente se vê no próximo vídeo então. Até lá!